Glória a Deus. E nós vamos continuar o nosso estudo de Abraão. Tem sido renovador, tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Estão pedindo oração pela vida do Vandic, que amanhã é o aniversário dele, amém? Estaremos orando por ele, Titino. Deixa eu botar na caixinha de oração. Nós temos uma caixinha aqui que a intercessão ora, então se você tem pedidos, todas as terças-feiras eles se reúnem e oram por cada um desses pedidos, amém? Gênesis, capítulo 19. Vamos continuar na nossa viagem com Abraão. No capítulo 18, queridos, só para fazer um remember aqui, nós vemos que Abraão está intercedendo pela vida de Ló. Ló escolheu as Campinas, um lugar bem bom para ficar, enquanto que Abraão ficou com um lugar mais íngreme, um lugar mais difícil de plantar, um lugar mais difícil para os seus animais comerem. Mas Abraão foi para a cidade de Sodoma e de Gomorra. E nesse meio tempo, aparecem anjos e o próprio Senhor para Abraão. E Abraão fica intercedendo pela vida de Ló. Então vamos lá. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Faze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta e, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedeis tão perversamente. Eis aqui eu tenho duas filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor.
Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: ah, assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe ante este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua. Até aqui. Estátua de sal. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Toca nos nossos corações. Tudo que nós queremos, Pai, é ouvir a Tua voz, é sentir que Tu realmente estás falando conosco. Vem nos limpar, vem nos lavar. Queremos que Tu venhas, nesta noite, semear a Tua boa palavra em corações com terra fértil. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode sentar-se. Nós vemos aqui que Ló estava à porta da cidade. Quem que ficava na porta? Eram os juízes e eram também os anciãos. Todos eles ficavam à porta, porque se alguém tinha algum problema, essa pessoa ia até a porta e já resolvia seu problema com aqueles juízes, né? Então nós vemos ele ali na porta. Só que a palavra diz que ele avistou e vendo, dois anjos foram para Sodoma, né? E ele avistou e foi ao encontro destes dois anjos e se inclinou em terra. Então, queridos, mais uma vez, nós vemos alguém sendo hospitaleiro. Nós vemos Abraão recebendo os três. Aqui são dois somente, mas Abraão recebeu três, porque um era o Senhor Deus, era Jesus, e os outros dois eram os anjos. E nós vemos Abraão mandando fazer pães, mandando matar o animal, para que aquele banquete fosse completo na vida daqueles três homens. E Abraão mesmo foi debaixo da árvore e os serviu. Então nós vemos que a hospitalidade era uma regra que todos deveriam realmente fazer com que fosse mantida na sua vida, na sua casa. Pode ver, quando eles tentam atacar a casa de Ló, o que ele disse? Não, pega as minhas filhas, mas esses homens, eles estão debaixo do meu teto. Ou seja, alguém que estivesse na casa de uma outra pessoa, ali ela era cuidada, ali ela era recepcionada. E nós vemos então que a diferença da recepção de Abraão para a recepção de Ló, ela é gritante. Pode você não ter notado, mas a diferença é a seguinte: Ló colocou um banquete para eles, só que Abraão colocou um banquete que além de pães ázimos, como diz ali, sem fermento, além deste pão, ainda tinha o animal. Queridos, nós vemos a importância do sangue, a importância do sangue derramado para a remissão de pecados. Então, nós vemos que Abraão estava no tempo da graça.
Abraão antevia aquilo que Jesus um dia faria por ele. Enquanto que Ló, no banquete dele, apenas o pão existia naquele lugar. E nós vemos também que Ló, apesar de estar debaixo de intercessão, ele não estava debaixo da salvação, porque não tinha derramamento de sangue. Então nós vemos a importância para as nossas famílias, não apenas de nós intercedermos pelas pessoas, mas nós levarmos essas pessoas a receberem a salvação, a receberem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vocês estão vendo, está todo mundo fugindo desse canto aqui? Então diminui aquilo, aumenta aquilo ali, a temperatura, por favor. Fica todo mundo assim, vai indo todo mundo para o cantinho. Meu Deus. Então, queridos, orar pela proteção, como Abraão pediu, protege a vida de Ló, é muito importante. Mas é muito importante também levarmos os nossos queridos à salvação em Jesus Cristo. No versículo 4 diz assim: e antes de se deitarem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Querido, Ló fechou a porta atrás de si. E muitas vezes é isso que está faltando nas nossas vidas. Fechar a porta do nosso coração. Fechar para que os dardos inflamados do maligno não venham nos desesperar, não venham fazer com que o espírito de acusação, os espíritos de tristeza, de mágoa, de angústia, de coisas do passado. Nós temos que fechar a porta para tudo isso. Você precisa fechar, meu irmão. A porta da casa de Ló era a coisa mais importante para ele, porque ele deixava entrar quem ele quisesse. E assim somos nós. Nós permitimos que entre aquilo que nós desejamos. Se vem uma seta de amargura, o que nós precisamos fazer? Declarar que o sangue de Jesus tem poder, declarar que não vai descer ao nosso coração, que nós não vamos virar amargos, que nós não vamos virar azedos, que nós vamos nos levantar para um novo tempo e para uma nova história. Nós não podemos permitir que essas setas venham entrar no nosso coração. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então nós vemos agora que aqueles homens tentaram entrar na casa de Ló, tentaram arrombar a porta, preste atenção. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas minhas eu tenho, que não conheceram homem nenhum. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente não façais mal a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo quer ser juiz sobre nós? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Esta é a grande diferença. Satanás, ele arromba a porta, porque a porta não é lacrada pelo sangue. Satanás vai lá e tenta entrar na tua vida. Entra através de uma falta de perdão, entra através do pessimismo, da tristeza, da mágoa com teu próximo, com relacionamentos mal resolvidos. Satanás fica entrando como aquelas pequenos animais, né? Que vão entrando, vão fazendo túneis por baixo da terra. E nós precisamos ficar alertas,
Porque não são nas grandes coisas que Satanás entra. Ele não vem dizendo, oh, estou aqui. Não. Ele vai disfarçado. A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. Então nós precisamos estar atentos. Atentos ao que nós falamos, atentos ao que nós pensamos, atentos aos sentimentos que nós deixamos baixar ao nosso coração. E essa é a diferença de Satanás e de Jesus. Jesus, olha que gentleman, né? Olha que maravilha. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele bate, ele diz, me deixa entrar. Me deixa fazer parte da tua vida, da tua intimidade. Eu quero estar contigo todos os dias da tua vida. Então é essa a grande diferença que nós vemos entre os dois. No versículo 11 diz, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Mesmo feridos de cegueira, eles ainda se cansaram para achar a porta. Essa cegueira, eu fui pesquisar, tem 2 vezes na Bíblia. Tem em Josué esse tipo de cegueira, e tem aqui, quando aqueles homens todos ficam cegos e não acham a porta. Vocês lembram da história? Quando Eliseu, ele orou e pediu, Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele enxergue que nós não estamos sozinhos, mas que tem um exército ao nosso redor. Ele pediu assim, e depois, uns versículos adiante, ele diz assim, e coloca cegueira nos olhos do exército inimigo. Por quê? Porque o rei da Síria, ele estava sempre fazendo emboscada para Israel. Só que, mesmo fazendo as emboscadas, Israel, ele não sabia como, Israel acabava encontrando qual era o plano do rei da Síria. E dentro desse contexto, o rei ficou furioso. E ele começou a dizer, o que é isso? Como é que pode? Tudo que eu faço para investir na vida desse povo, aí eles ficam sabendo. Então tem um traidor no nosso meio. Tem alguém que fica contando. Daí apareceu um que disse, não, rei. Não é um traidor. É que lá tem um profeta. Meu irmão, aí está a diferença. Quando tem profeta, quando tem profecia, o povo não se corrompe. Quando tem profeta, o Senhor fala. Amém? O Senhor coloca nas tuas mãos aquilo que o inimigo queria fazer com a tua vida. E você fica esperto. E você começa a quebrar toda a armadilha do inimigo. E começa a ter vitória em nome de Jesus. Amém? E o que nós vemos? Aquele exército todo, só que olha o tipo de cegueira que é. Não é igual como no Novo Testamento, que vinham os cegos que não enxergavam nada. Não, eles não enxergavam algo específico. Estes homens não achavam a porta da casa de Ló. Agora, os homens lá de Eliseu, eles não viam Eliseu. Tanto é que Eliseu mesmo foi para eles e disse, olha aqui, vou levar vocês vou levar vocês em outra cidade, porque lá está o homem que vocês estão procurando. Então, queridos, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não permite que o inimigo venha ter vitória com seus planos para a sua vida. Os planos do inimigo são forjados. Eles vão cair por terra. Eles vão ser denunciados no mundo espiritual. E você terá vitória. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz, você terá vitória. Amém? Glória a Deus. Como os homens lá de Sodoma,
Eles não conseguiram achar a porta, porque eles tinham má intenção no coração. Porém, o que nós vemos? Quem é a porta no Novo Testamento? A porta é Jesus Cristo. E todo aquele que se abrir para Ele poderá entrar por esta porta e encontrará pastagem, encontrará Ele a porta. E se você andar por Ele, você vai ter a vitória que você necessita. Amém? O versículo 12 diz: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Querido, muitas vezes, quando você vai falar do amor do Senhor, as pessoas zombam de você. Eu me lembro muito bem, quando nós nos convertemos, nós entregávamos folhetos na praia. Ninguém nunca tinha feito evangelismo na praia, porque as igrejas diziam que praia não era lugar de cristão. Imagina, praia é o nosso lugar, praia é pra gente curtir. Não, que isso? Então quer dizer que as coisas que Deus criou é para o mundo curtir? Não, as coisas que Deus criou é para eu e você curtirmos, amém? E eu me lembro quando a gente entregava folheto, e assim ó, a gente entregava, tinha gente que fazia ficava rindo para um lado, rindo para o outro, e eu só fazia de conta que, Senhor, cega os meus olhos, não quero enxergar. E eu ia andando assim, dava folhetinho, ria, ouvia uma piadinha, ouvia umas coisinhas. Mas nós perseveramos, nós continuamos. Hoje, muitos daqueles que riram estão na igreja firmes, na palavra do Senhor. Hoje muitos são pastores, muitos são pessoas que levam a mensagem do Senhor adiante. Então vale a pena, não importa se alguém vai zombar de você, o que importa vai ser aquilo que o Senhor fará com a tua ousadia, com o teu posicionamento diante dele, em nome de Jesus, amém? Nós vemos Raabe era uma prostituta. E quando os espias, ou seja, pessoas que foram espiar aquela terra, entraram naquela cidade, eles foram falar com Raabe. E Raabe disse: não, tudo bem, eu vou acolher esses dois espias. E qual era o sinal que tinha que ter na janela da casa de Raabe? Era um pano vermelho. Meu irmão, olha a diferença. Na casa de Raabe havia o pano vermelho, havia a marca do sangue, havia a marca do sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela acolheu os dois espias em paz. E quando você vai vendo na Bíblia a analogia desses dois, o símbolo, né? Que significa o Espírito e a palavra. Ela acolheu o Espírito e a palavra. E é isso que eu e você precisamos acolher em nós. Olha o que diz o Salmo 104. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito é enviado. Agora o Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Então, a proteção do sangue com o Espírito e a palavra, é disso que você necessita. É dessa proteção que você necessita, desse cordão vermelho na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Coloque o sangue do Cordeiro. Amém? No versículo 14, fala assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, zombador, não, tá. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te,
Toma a tua mulher depressa e as tuas 2 filhas, que aqui estão. Ou seja, os genros não quiseram saber. Só quem foram as filhas, tá? Preste atenção. Para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Então, queridos, ele estava se demorando. Muitas vezes nós nos demoramos por causa das coisas deste mundo. E Ló, justamente, ele tinha muito a perder. Ele tinha casa, ele tinha uma posição, ele tinha várias coisas ali. E tudo que passava na mente dele era isso: eu vou perder tudo isso. Vou perder todas essas situações que eu conquistei. E nós vemos que o anjo disse: te apressa, vamos lá, te levanta. E tem coisas que nós precisamos nos apressar. Tem coisas que nós precisamos ir à guerra, ir à luta de uma vez. Não dá para ficar deixando para depois, É tempo de você se apressar, meu irmão. É tempo de você se apressar em pedir perdão. É tempo de você se apressar em amar, em abraçar, em beijar, em dar carinho, em demonstrar o seu amor. É tempo de nós nos apressarmos. Amém? Amém? Parece que estão meio, né? Mas, apesar da lentidão dele, o que a Bíblia diz ali? Sendo-lhe misericordioso o Senhor. Apesar da tua lentidão, o Senhor é misericordioso. E isso chama-se graça. Apesar das nossas falhas, nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos livra. Amém? E Ele trouxe você nesta noite para você ouvir essa palavra de livramento na sua vida. Que não importa o que você tenha cometido, o que importa é o que você vai fazer com essa notícia de que a misericórdia dele vale na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bata palmas ao Senhor. E nós vemos, olha só. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Meu irmão, o que é que Ló tinha escolhido? A campina. Agora, ele tinha que correr e não olhar mais para a campina. E é esse jeito que nós temos que fazer quando nós somos salvos, quando nós estamos com Jesus Cristo. Nós não podemos mais olhar para aquela campina antiga, ao qual nós andávamos, o qual nós tínhamos deleites, tínhamos bens, tínhamos tantas coisas. Agora é tempo de nós fazermos aquilo que o Senhor nos indica que é para fazer. Amém? E o que ele indicou aqui para ele? Escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus manda ele para o monte. E o que é que ele diz? Ah, não, Senhor. Lá para o monte? Ah, não, deixa eu ir nessa cidadezinha pequena aqui do lado. Meu irmão, aquilo que é difícil, aquilo que requer algo nosso, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e fazer. Só que quem é que vai dar o livramento? Ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo. Ele apenas vai te indicando o que é para você fazer e o que não é. Amém? Então, não é assim: ai, vou lá para cima do monte, vou ter que me esforçar um monte agora. Não. Não. Com Jesus não é preciso ficar suando. Ele já fez tudo por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém? Mas tem que passar pela cruz. Tem que passar pelo monte. Tem que passar pelo Gólgota. Tem que passar por lá e dizer: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Eu quero aquilo que tu tens para a minha vida. Amém, querido? O monte era o lugar exato que o Senhor tinha, mas ele escolheu a cidade
pequena. Nós vemos, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e sobre Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, aquela mulher não queria olhar o futuro, não queria enxergar que haveria bom futuro para ela. Tudo o que ela fez foi olhar para trás, olhar para aquilo que ela estava perdendo. Meu irmão, não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para o Senhor. Sabe o que? Quando você começa a estudar aquela terra, você vê que naquele espaço, o que dava muito era sal. Ou seja, ela absorveu nela os costumes daquela terra. Ela absorveu nela o modo de pensar, o modo de agir. Por isso ela olhou para trás, por isso ela teve saudades, por isso ela quis ver o que é que estava acontecendo. E no entanto, nós estamos neste mundo, a Bíblia diz, mas não somos deste mundo. Não podemos deixar que o nosso coração absorva aquilo que esse mundo prega. Aquilo que esse mundo diz que é verdadeiro, aquilo que esse mundo diz que é amor, que é um amor fajuto, que não tem aliança com ninguém, que mal se briga já se separa, que não tem a continuidade em alianças. Então é tempo, querido, de nós estarmos com o nosso coração diante de Deus e olharmos para as grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Você crê que haverá bom futuro para você? Olha o que diz em Provérbios 23:18. Tem aí? Bota para mim. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Tem outra tradução que diz: e a sua esperança não será frustrada. Então é isso que eu vim profetizar sobre você. A sua esperança não será frustrada. Você vai olhar para frente. Você não vai virar estátua de sal. Você não vai virar morto-vivo nos seus relacionamentos. Você vai ter relacionamentos frutíferos. Você vai ter relacionamentos vitoriosos. E se você acreditar que é isso que o Senhor tem para a sua vida, se agir assim, ou seja, se você ouvir a palavra do Senhor, fizer aquilo que a palavra lhe indica no Novo Testamento que deve ser feito, olha, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará.